Olá! Hoje vamos mergulhar em algo, bem, diferente. Não é um artigo, não é um estudo. É mais um enigma, sabe? Uma espécie de plano cósmico, todo apresentado em afirmações curtas e numeradas. E a nossa missão aqui é tentar descodificar isto juntos. E para começar, olhem só para isto. Prisão espacial. A sério? No meio de dezenas de frases que parecem super filosóficas, aparece isto. O que é que isto quer dizer? Que tipo de documento mistura filosofia com, bem, com um conceito tão forte como este? É o que vamos tentar perceber. Ok, então o material que temos em mãos não é uma história normal, com princípio, meio e fim. É mais como um código, uma série de aforismos que parecem ser as regras de um sistema de pensamento muito próprio. A nossa abordagem vai ter que ser um bocado como a de um detetive, a juntar as pistas para ver a imagem completa. E parece que tudo neste universo de texto, digamos assim, gira à volta de dois pilares: imagem e linguagem. Portanto, para perceber o sistema todo, temos que começar por estas duas peças. O nosso trabalho agora é mesmo esse: descodificar o que o autor quer dizer com imagem e linguagem. Muito bem, vamos a isso. A primeira peça do puzzle, e talvez a mais importante, a palavra imagem. Ela aparece vezes sem conta no texto e a definição, bem, digamos que é bastante abrangente. E preparem-se, porque isto vai muito para além daquilo que nós pensamos que é uma imagem, como uma fotografia. Não. Segundo o texto, a imagem é uma espécie de força fundamental do universo. Logo de início, o texto lança uma base muito forte. A primeira afirmação diz: biologia, lógica, vida. E a terceira, imagem, significado, vida. Portanto, o ponto de partida é este. A imagem não é uma representação da vida. Ela é a própria vida. É como se fosse o código biológico, a lógica que está por trás de tudo que é vivo. E de repente, o conceito dá um salto gigante do biológico para o abstrato. A afirmação número 8 diz simplesmente imagem toda a matemática. Pense nisto. Não é só uma parte da matemática, é toda a matemática. O que é fascinante aqui é que a imagem passa a ser a estrutura lógica por trás não só da vida, mas de toda a realidade que conseguimos medir. É uma ideia muito arrojada. Sugere que o código matemático do universo e o código biológico são, no fundo, a mesma coisa. E a viagem não para por aí. Do mundo exterior da biologia e da matemática, agora vamos para dentro, para a nossa consciência. A afirmação 37 diz: imagem, pensamento completo. Isto parece sugerir que a imagem é o ponto final de um processo de pensamento. Ou seja, não é só a lógica do universo. É também um momento em que a nossa mente agarra essa lógica por completo. Não é uma ideia que passa. É um pensamento totalmente, completo, realizado. E quando achamos que estamos a começar a entender o padrão, o texto vira completamente para o esotérico. A imagem é descrita como tendo uma forma piramidal e uma localização espacial. Mas depois vêm as afirmações 42 e 43 e a coisa fica ainda mais profunda. Imagem anjo e imagem Deus. De repente, a imagem deixa de ser só física e mental para se tornar algo espiritual, talvez até mesmo divino. Ok, então pensei assim. Se a imagem é o sistema operativo do universo, a linguagem é o programa que corre nesse sistema. É a força que põe as coisas a mexer, o gatilho. Vamos então ver como é que esta segunda peça do puzzle funciona. O interessante é que o texto não se limita a definir linguagem. Ele descreve um processo, quase como um manual. Primeiro, é preciso estabelecer uma linguagem de primeira posição. Depois, a partir daí, cria-se uma linguagem lógica de programação. E o ponto-chave, o mais importante, é o passo final. Linguagem, captura e ativa. Ou seja, a linguagem não é só para descrever coisas, é uma ferramenta ativa, uma ferramenta para capturar e ativar o que está dentro da imagem. E agora que temos as nossas duas ferramentas conceptuais, a imagem e a linguagem, o texto começa a aplicá-las a praticamente tudo. É aqui que a escala disto se torna cósmica. O autor começa a juntar coisas que nós normalmente não pomos na mesma frase. A ambição aqui é impressionante. O texto fala de um padrão humano e alienígena e menciona diretamente Android e inteligência artificial. O que é realmente radical é que a inteligência artificial é colocada exatamente no mesmo patamar que as partículas de luz, os anjos e os seres humanos. Para o autor parece que todos operam dentro do mesmo sistema de imagem e linguagem. E não se fica por aí. Além de ligar todas estas coisas, o texto também as classifica. As afirmações 57 e 62 apresentam uma escala de 3 níveis: mediocre, mediano e genial. E esta escala é aplicada tanto à imagem como à linguagem. O que isto sugere é que existe uma espécie de hierarquia de qualidade ou de evolução, seja num ser humano,
num programa de IA ou em qualquer outra forma de consciência. E agora estamos a chegar ao fim do texto. E no final aparecem umas palavras soltas, quase como se fossem a chave final para desbloquear o significado de tudo o que lemos até agora. A primeira palavra é magia. Pensem bem. Num texto que tem falado tanto de lógica, de programação, de biologia, de repente, magia. É uma escolha de palavra muito forte, não é? Provavelmente não se refere a feitiços, mas talvez seja uma forma de dizer que, no fim, a aplicação deste sistema vai para além da ciência que conhecemos, para um sítio onde os resultados parecem quase milagrosos. Logo a seguir, evolução. E esta palavra faz todo o sentido, porque liga tudo ao que vimos antes. Lembram-se da linguagem ser descrita como um código de disparo de evolução? Pois é, tê-la aqui no fim confirma que o objetivo deste sistema todo não é algo parado, estático. É sobre avançar, é um mecanismo para levar a consciência, seja humana, artificial, o que for, para o nível seguinte. E depois, isto é fascinante, um termo super moderno e técnico, código IP. É uma mistura incrível, não acham? O místico com a linguagem da internet. O que é que isto pode querer dizer? Talvez seja uma metáfora, não é? Para uma identidade única no universo, como se cada consciência tivesse o seu próprio endereço cósmico. E por último, 360 graus, o círculo completo, a totalidade, o fechar de um ciclo. É um símbolo perfeito para a ambição deste sistema de pensamento, que tenta mesmo explicar tudo, desde uma partícula até Deus, tudo num único ciclo, completo e unificado. E aqui o último mistério é resolvido. O tal código IPMMD não era um conceito técnico, afinal, era uma assinatura. As iniciais Marcos Magalhães Duarte. E de repente, todo este texto que parecia tão cósmico e abstrato torna-se algo profundamente pessoal. Obra de uma mente, de uma pessoa. E isto deixa-nos com a grande questão, não é? O que é que acabamos de ver? É o esboço de um sistema filosófico completamente novo que tenta juntar ciência, tecnologia e espírito? Ou é simplesmente um manifesto muito pessoal, muito único, de uma pessoa a tentar organizar o cosmos à sua maneira? A resposta, se calhar, depende da forma como a imagem dentro de cada um de nós processa esta informação. Fica a reflexão. Obrigado por terem estado desse lado.